Pode ir? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Hub Together. Eu sou a Lígia, dentista, empreendedora e fundadora da Hub Together. O tema de hoje é como diagnosticar e conduzir as urgências endodônticas. Então, esse tema de super importância, super relevante, não só para os colegas endodontistas, também para os clínicos gerais. Aqueles que trabalham sozinhos em seus consultórios ou aqueles que trabalham em clínicas de pronto atendimento. Então, fiquem ligados aqui no nosso conteúdo. Eu tenho o enorme prazer de trazer aqui dois grandes nomes da endodontia, Dr. Leonardo Barroso, doutor, mestre, professor e especialista em endodontia, e também a doutora Adriana Marques, também doutora, mestre e especialista em endodontia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Lígia. Prazer muito grande estar aqui com vocês, estar aqui na Hub Together, né, nesse espaço, para falar de um tema que é muito importante. Já a gente tem uns dados aí para comentar. Obrigado pela oportunidade. Bacana. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar sendo pioneira, né, com você nesse projeto, um projeto incrível que com certeza vai ser, já está sendo, né? A gente já está trabalhando, já está fazendo as mentorias e que vai ser muito sucesso. Obrigada, muito obrigada. Então, para a gente começar o nosso tema, eu acho que essa parte da terminologia que acaba confundindo muito, né, os colegas, é sobre qual é a diferença na prática, né, entre a urgência e a emergência, né, no nosso dia a dia. Então, Lígia, eu acho essa pergunta muito pertinente, muito importante, né? Eu sempre digo isso para os alunos, esse módulo até de urgência e de emergência na pós-graduação eu que dou. Eu penso que assim, a gente não fica atrelado à terminologia médica, né? Claro que dentro da medicina o significado é outro. Mas para a gente dentro da endodontia, a emergência seria aquilo que requer uma intervenção imediata, né? E em geral está relacionado às condições de natureza aguda, a pulpite, um abscesso, né? E a urgência seria aquilo que você até precisa ver, mas pode aguardar um momento melhor, né? Então eu sempre brinco assim, às vezes você tem situações em que o paciente ele quer uma resposta pronta, mas a gente precisa fazer uma triagem inicial até para você não atrapalhar o andamento do seu dia, para você também não atrapalhar o andamento, né, dos seus outros pacientes. Eu acho que a gente precisa aprender a fazer esse tipo de discernimento. Então, as urgências são aquelas que vão requerer, sim, um atendimento, mas você pode organizar um momento melhor para você conseguir olhar, né? Se a gente puder dar um exemplo, né? Uma fístula não é uma emergência, né? Ela é uma condição que vai requerer um tratamento, mas você pode organizar depois para você poder analisar, inclusive você ter mais tempo para fazer um diagnóstico mais apurado para entender por que aquela fístula está ali, né? Diferentemente de uma pulpite, de um abscesso que realmente está numa fase, né, aguda. E essas urgências, elas não são exclusivamente da endodontia, né? Não, essas urgências não são exclusivas, né, da endodontia. A gente até recentemente, a gente está envolvido, fizemos um trabalho orientamos um trabalho de conclusão de curso lá na universidade, onde a gente quis ver ali na nossa região qual era a prevalência das urgências de origem endodôntica dentro do universo de urgências odontológicas nas unidades primárias, né, no atendimento primário do SUS, ali, em 3 cidades da região sul-fluminense do Rio de Janeiro. E aí o que a gente viu foi que assim, essas de natureza endodôntica, ali elas são 70% do universo daquilo que faz as pessoas movimentarem e irem buscar, né, o atendimento odontológico. Mas se a gente olhar na literatura nos últimos anos, a gente vê que essas urgências endodônticas elas ficam em torno de 50% a 60%, né? Mas existem outras de natureza odontológica, por exemplo, um abscesso periodontal, sem dúvida nenhuma, né? É uma emergência uma fratura, odontológica, né? uma fratura, um traumatismo, sem dúvida nenhuma, é uma emergência odontológica. Né? Perfeito. Então, tanto os colegas endodontistas como os clínicos gerais devem estar preparados, né? Para poder atender e atuar frente a essas urgências. É verdade. Legal. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que está bem no nosso dia a dia, para diferenciar bem ali a emergência, uma criança que cai, né,
machuca e tal, o que seria a urgência? Bate a boca? A urgência é liberar, a emergência seria você liberar vias respiratórias, estancar sangramento, essas coisas, né, mais graves que a gente tem que fazer, que segue um A, B, C, né, D do traumatismo. Já a parte da urgência, você reposicionar o dente, você vai fazer uma contenção, tampar a parte de dentina exposta que você não quer contaminar e tal. E aí depois um tratamento normal vamos fazer teste de vitalidade, aí a gente vai fazer o tratamento de canal que precisar, vai fazer uma restauração estética para devolver ali, né, a estética para o paciente, função, isso aí. Mas o posicionar numa luxação, o dente sair, seria uma urgência. Mas a emergência entra ali realmente para você liberar vias aéreas, estancar sangramento e outras coisas mais, né? Maravilha, muito legal. E como que o dentista deve estruturar, né, a anamnese, o interrogatório, né, para identificar a origem dessa dor e evitar, né, um erro de diagnóstico? Como que o colega se organiza? Então, Lígia, eu acho que esse ponto é um ponto crucial, né? A gente vê que na atualidade o acelerado atendimento tem sido, né, um grande vilão, né, da qualidade do atendimento. Uma situação de urgência é uma situação que requer realmente você conseguir levantar, né, todas as informações necessárias dentro de uma sequência, de uma cadeia lógica, sistemática, para que você, ao final, você chegue nesse diagnóstico. Então, eu sempre digo para os nossos alunos assim, que ao contrário da multiplicação na matemática, né, que a ordem dos fatores não altera o produto, na sistemática do diagnóstico, a ordem dos fatores altera o produto, né? Então, você tem que seguir uma sequência lógica que venha a ser uma sequência inicial de anamnese, onde você, inclusive, vai levantar a parte médica, a história médica do paciente e tal, mas levantar a queixa principal, deixar o paciente falar com as palavras dele e a partir do que ele falar, você ativar esse diálogo na forma de você tentar entender características dessa dor. Se é uma dor provocada, se ela é uma dor espontânea, se é uma dor contínua, se é uma dor intermitente, se existe algum estímulo, então, que desencadeia se ela for provocada, quais são os estímulos, né? Se é uma dor irradiada, se é uma dor localizada, se ela responde a medicamento, se ela não responde a medicamento, né? E assim sucessivamente. Para depois, então, você já tendo uma hipótese diagnóstica em mente, você seguir com o exame clínico e fazer, dentro desse exame clínico, você fazer os testes, né, correspondentes, o teste de percussão, palpação, os testes de sensibilidade, para no final de tudo você entrar com radiografia, né? Lembrar que a radiografia ela é complemento e não o principal. Infelizmente, o que a gente vê muito é que a dificuldade, né, de fechamento exato do diagnóstico vem quando o profissional antecipa e ele deposita excessivamente crédito na radiografia. Ele esquece os parâmetros clínicos e vai primeiro para a radiografia. Acaba confundindo, né? Porque ali pode estar associado talvez alguma outra já lesão pré-existente, só que de uma maneira crônica, né? Exatamente. É o que a gente fala muito, é assim, quando você olha a radiografia antes, você vai para o exame clínico sugestionado, induzido, né? E isso é muito ruim, porque o diagnóstico, por natureza, por essência, ele é você exercer a tua capacidade de observação e você precisa estar com a mente aberta e o coração aberto ali para você juntar realmente as observações para no final você dar um fecho para aquilo ali, né? É como se a gente teria que ter um mapa mental, assim, né? Mapa mental. Um passo a passo ali, fluido, para realmente conseguir diagnosticar de maneira correta e assim traçar um bom plano de tratamento. Perfeito. Como você falou, depois não tem volta, né? Depois não tem volta, né? Você já abriu o dente e aí? Vai botar a polpa lá dentro de novo. Ainda não conseguimos fazer isso, né? Bom, é verdade. Muito bom. E quando o paciente relata uma dor difusa, que acaba atrapalhando ainda mais, né, dificultando, né, esse diagnóstico dos colegas, você indicaria algumas perguntas, alguma coisa para ajudar a rastrear o histórico desse dente, para conseguir de fato chegar ao dente que realmente está causando aquela dor difusa? O que a gente poderia... Eu acho assim, uma tendência que eu vejo muito na atualidade é que assim, as pessoas elas têm tido um raciocínio inverso do que os números mostram para a gente. Eu vejo as pessoas partindo de hipóteses muito específicas para depois chegarem naquilo que é o mais prevalente. Então, assim, vou te contar uma história rapidinho.
A questão de 3, 4 meses atrás, eu atendi uma moça que ela chegou no meu consultório com um episódio de dor irradiada no quadrante inferior esquerdo e que tinha mais ou menos uns 30 dias que ela vinha sofrendo com aquela condição, já tinha passado no hospital 6 vezes, já tinha sido inclusive internada no hospital, fazendo uso direto de medicamento opioide, tinha passado na mão de 4 ou 5 profissionais, onde os diagnósticos prováveis tinham sido nevralgia do trigêmeo, DTM, o outro disse que era uma questão articular. Propuseram para ela uma viscosuplementação do disco da ATM, mas no final do nosso exame, o que ela me disse foi o seguinte: doutor, ninguém me sentou na cadeira e me examinou, igual o senhor me examinou, e no final fez uma radiografia. E no final das contas, essa moça ela é uma técnica de enfermagem que trabalha no hospital e ela estava licenciada no INSS por conta de uma pulpite no dente 36. Esse episódio, Lígia, foi para mim um episódio muito emblemático no sentido de realmente, gente, como partiram de um específico para um, né, para hipóteses tão assim, muito menos prevalentes de acontecerem, com muito menos possibilidade de acontecer, frequência de acontecer no dia a dia. Se a gente... Um teste térmico aí, né, e uma percussão vertical já teria... Talvez, exato. Assim... A gente sabe mais ou menos assim que, em geral, as dores de cabeça em pescoço, em torno de 70% delas são de origem dentária. Depois é que você esgotou a parte dentária, você não identificou, né, uma causa, uma origem, ou você não conseguiu reproduzir aquilo que está sendo dito, né, que está sendo percebido pelo paciente, aí que você vai pensar nas estruturas acessórias, né? Então, eu acho que quando um paciente tem uma situação de uma dor dessa, irradiada e tudo mais, eu sempre vou procurar primeiro passar a rotina toda de diagnóstico endodôntico com ele. Como começou? Quando começou essa dor, né? Porque, obviamente, ela já não começou, talvez, difusa ou irradiada, né? Sim, né? Ela começa localizada. Sim. E aí tem algum elemento, algum fator disparador, tem alguma condição ou algum momento do dia que você nota que ela é realmente, né, que ela é mais incômoda? É quando mastiga, é quando bebe um gelado, é quando bebe um quente. Tenta identificar se existe uma associação com o estímulo térmico, com o estímulo mecânico, porque muitas vezes a dor ela pode ser irradiada, mas às vezes tem um estímulo que faz ela se localizar. Tipo, a minha dor ela é toda desse lado esquerdo, eu não sei onde é, mas eu sinto que tem um dente que quando eu mastigo ele é o mais doloroso, entendeu? Isso. Então, aí a gente tem uma condição dentária aí associada. Já acende uma luz, sim. né? E assim, como é importante esse ouvir o paciente e pegar nesse ponto. Olha, assim, parece uma coisa lógica, mas que a gente vê que é muito negligenciado. O paciente fala para você, você teve paciência de ouvir, né? Aquilo, entende que você precisa ouvir. Não, dói ao mastigar. A gente vai reproduzir no nosso teste o que faz, o que a gente pode fazer que é semelhante ao mastigar. É o teste de percussão vertical. Aí eu tomo algo gelado e dispara a dor. Eu vou fazer o teste de sensibilidade com frio, né? E assim por diante. Então, como é importante. E além desses testes, uma outra coisa também que a gente tem que ficar muito atenta, né? Igual o Myron teve aqui, que falou das trincas e tal. Então, isso é uma síndrome, né? É uma coisa que está muito em alta, muito em evidência por causa, né, de tudo que ele falou aqui, são as trincas. Então, assim, não é só mais teste de sensibilidade, percussão, tem que fazer a sondagem. Em uma sondagem bem perfeitinha, bem próxima uma da outra, que ali a gente pode estar diante de uma trinca. Então, assim, ouvir o que o paciente falou, em que ele realmente sente o que dispara e você reproduzir isso no seu teste. Perfeito. Que é muito comum, né? No dia a dia, o profissional que a gente percebe lá é que faz muita percussão, porque é fácil, né? Bateu e assim, é um bater... Bate no outro, e aqui. Esse aqui sente. Não faz um comparativo, que é interessante, um detalhe desse teste de percussão, é sempre assim. De dor, né? Você pega um saudável, bate no 1 e o 2. Como é que tá? O 1 e o 2 vira o outro. O 1 e o 2 vira o outro. Então, nisso você consegue comparar um dente dele com o outro dele. Um dente dele. Uma hora chega, talvez, em algum que tenha essa diferença de percepção, um incômodo, né? Fazer esse teste realmente perfeito.
E fazer com calma, né? Assim, parar, ter o tempo. Quando a gente vai numa consulta médica, a gente perde pelo menos uns 30 minutos na cadeira ele fazendo, né, uma anamnese bem feita, deixando o paciente contar a história, né, para poder realmente capturar todas as informações necessárias. E até mesmo um teste de percussão, a gente sai batendo, né? O cara faz... Deixa o paciente responder, né? Ou às vezes, assim, que eu vejo que também é comum, assim, testa só um dente, testa só o suspeito. Então, às vezes, o paciente tem uma reação um pouco mais exacerbada. E já tá com medo, porque né? Ele tomou ele já susto, vem com aquele alerta, assim. Né? E aí já faz uma leitura daquilo e diz, não, esse dente aqui que é o problema. Assustou. Né? Faz o treino pra bateria, né? Muito bom. Bom, a gente falou um pouco, mas eu vou repetir aqui a pergunta só para continuar na lógica. Quais testes clínicos e sinais vocês recomendam no protocolo de diagnóstico? Assim, só para continuar esse mapa. Sim, eu acho que ainda cabe a gente esclarecer. A Adriana tocou num ponto muito importante aí, que é realmente assim, todo teste de sensibilidade, a gente tem sempre que lembrar que cada indivíduo tem o seu próprio limiar de percepção, né, dos estímulos. Então, eu não posso comparar fulano com Beltrano. Eu tenho que comparar fulano com fulano, né? O lado direito do fulano com o lado esquerdo do fulano. É importante na hora que a gente vai fazer esse teste de sensibilidade, uma coisa que a gente sempre deixa muito claro para os nossos alunos lá, é exatamente isso. Gente, primeiro vocês vão testar os dentes do lado oposto. Encontre 2 ou 3 dentes do lado oposto para você realizar os testes. Primeiro para o paciente se preparar para o que vai acontecer e entender. Segundo, para você observar a reação, o padrão de reação do paciente, você calibrar isso nele, porque as reações elas são muito diferentes, muito diversas, variam de indivíduo para indivíduo. Tem pessoas que são mais contidas, tem pessoas que não são tão contidas, né? A gente sabe que existem fatores educacionais, culturais, que vão trabalhar nesse tipo de manifestação da reação. Então, você tem que calibrar a reação do paciente. Então, observa o paciente no estado normal, quando você está provocando o estímulo nele, e depois você vai para o lado suspeito e você realmente faz o contraste. E isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que você vai observar a diferença de padrão de reação dele, ele mesmo vai ser sujeito desse diagnóstico, porque ele mesmo vai te dizer, realmente, doutor, esse dente aqui eu não senti nada. Realmente esse dente aqui é o dente mais dolorido. Então, isso ao mesmo tempo faz uma confirmação daquilo que você está observando, né? Então, seja no teste de sensibilidade, frio, especialmente frio, ou quente, quando for o caso, e percussão, sempre você tem que usar o indivíduo como controle dele mesmo. Primeiro você testa o lado saudável dele, depois você testa o lado suspeito, e aí você faz, então, os comparativos. E aí isso volta num ponto que você tocou agora há pouco, muito importante, né, que é fazer com calma. E isso, infelizmente, eu entendo que às vezes no atendimento de saúde pública, você precisa ser mais assertivo, você precisa ser, né, mais pragmático, na observação das coisas, mas isso não significa que você possa abrir mão de determinados princípios para você, né, conseguir ter precisão no seu diagnóstico, mas a gente nota que mesmo no dia a dia, nos atendimentos privados e tal, os colegas tendem a uma aceleração que isso não é boa, né? Ela não é boa nem para o paciente e não é boa nem para a prática profissional e para a carreira profissional do colega ao longo do tempo. Então, acho que realmente a gente precisa dar uma desacelerada e entender que assim, existem questões que não podem ser feitas de maneira atabalhoada, de maneira acelerada. Você precisa realmente de um senso de observação. Não, com certeza. Esse é um ponto importante, porque senão é aquela cultura, né, do paciente de enxergar o dentista como aquela, dá uma olhadinha, colocar uma massinha, porque a gente faz de uma maneira, às vezes, tão, assim, rápida, sem seguir um protocolo, sem criar uma autoridade, né, diante ao paciente, que a gente acaba perdendo, né, essa confiança, né, entre o dentista e o paciente, porque sempre é tudo muito no automático, né, a gente acaba perdendo essa posição, né, essa autoridade. Engraçado, que hoje de manhã eu estava pensando nisso, eu estava pensando assim, gente, odontologia como a vida, né? Eu tenho um lado meio filósofo, tá?
Então, assim, eu vejo que assim, a odontologia é como a vida, né? Assim, o que você dá para ela, ela vai te devolver. Para a odontologia ser generosa, não tem outro caminho do que você ser dedicado a ela, né? De você realmente entender os pontos e você realmente se dedicar naquilo ali. No final de tudo, o resumo de tudo é assim, o atendimento de urgência, como qualquer outro atendimento, é um atendimento assim, de presença. Você precisa estar lá 100% presente. Eu não posso estar aqui com você pensando no que está acontecendo lá fora ou no que está acontecendo, né, em outras circunstâncias e tal. Eu tenho que estar aqui 100%. A mesma coisa no paciente. E o paciente percebe isso. Com certeza. Né? E ele percebe, ele usa uma palavra que ela é o resumo de tudo isso. Ela fala assim, nossa, a doutora Lígia é tão atenciosa, o doutor Leonardo é tão atencioso. Quer dizer, o atencioso ou atenciosa é exatamente o quê? Não, ele estava ali comigo, 100% ele estava ali presente comigo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa resgatar e na profissão. Verdade. Né? É uma outra coisa que a gente procura fazer, né, que talvez siga aí de exemplo. A gente chega para um atendimento, e mesmo dentro da faculdade, né, que a gente é professor de graduação também, que às vezes isso não é possível porque não tem uma mesinha, né, um escritóriozinho para o aluno sentar, a gente fala já, ó, senta de frente com o paciente, conversa olho no olho, tira, se puder ficar sem touca, sem máscara, fala olhando nos olhos. No consultório, a gente senta primeiro no escritório, vê a anamnese, tudo direitinho, aquela ficha de saúde sistêmica e tal. Escuta essa parte que a gente está falando, que é tão importante a gente escutar, e aí a gente senta na cadeira, aí faz todos aqueles exames, né, segue esse protocolo que a gente fala de diagnóstico, e na hora de falar o final do diagnóstico e tal, a gente sai da cadeira, volta para o escritório, porque aí a gente volta a ficar, né, de frente com o paciente, né, no mesmo nível, né? Como é que explica esse nível? Não tem uma questão assim, porque muitas vezes o paciente, ele sentado na cadeira e você falando do diagnóstico, ele pode sentir ali acuado. Sim. Você está acima dele, ele está abaixo, às vezes ele está deitado, né? Às vezes o profissional não tem o cuidado nem de levantar a cadeira para conversar com o paciente, se posicionar de frente ao paciente, e olhar no olho e conversar isso. Então, eu acho que é bom você fazer as distinções para o seu paciente, para ele entender o seguinte, a hora que ele está sentado na cadeira é hora de procedimento, a hora da gente conversar, é a hora de você estar ali, de você explicar. Acho que até para absorver as informações. Exatamente. Né? Você talvez dá ali deitado, um ambiente emocional para ele. Assim. É isso. Aí tem a computador, às vezes a pessoa está com o celular, você consegue exemplificar, desenhar. Mostrar uma foto, né? É muito importante isso. Eu acho muito bacana isso. Maravilha. Então, e em relação a exames complementares? A gente falou já da radiografia, mas assim, tomografia ou qualquer outro exame que vai complementar, né, esse diagnóstico para você traçar depois um bom plano de tratamento. Então, eu sempre digo que assim, radiografia é o que a gente tem, né, de mais comum e de mais viável, né, muitas vezes até no momento do atendimento e tal, mas a gente sabe que a radiografia tem limitações, por isso até que ela é complemento, por isso que a gente começa, inclusive, correndo a rotina clínica toda primeiro para depois você chegar nela. Mas vão existir situações em que as limitações dela não te ajudam, né? Então, uma limitação muito crítica dela, o fato dela ser uma imagem em 2 dimensões de um objeto, de uma região que é tridimensional. Sim. Você tem muita sobreposição, você tem muita perda de informação visual, que pode ser importante para o diagnóstico. Aí, realmente, eu entendo que, nesses casos, a tomografia está muito bem empregada, né? Está muito bem... É importante você pedir, lançar mão dela. Recentemente, a gente volta e meia tem sempre um caso desse, né, que clinicamente você tem um parâmetro que não bate com o que você está vendo radiograficamente, né? Então, no final das contas, a gente sabe que a clínica é soberana, ela prevalece, mas existem certas decisões que não pode mais ser na base do ímpeto, na base só da intuição. Às vezes você precisa de uma comprovação visual até para você evitar problema jurídico futuramente. Né? Você ter bases, né, comprovando ali
como que você chegou naquele diagnóstico. Naquele diagnóstico. Sim. Então, a tomo, ela entra para fazer. Sim. Eu acho que o ideal seria, né, se a gente pudesse o tempo todo poder lançar a mão Sim. dela, mas né, não dá por Sim, uma série de razões e sim. tal. Então, realmente, eu vejo ela como um recurso final fundamental, importantíssimo. Agora, eu só queria comentar com vocês aqui uma coisa que eu vejo muito frequente, é que, assim, quando a gente vai fazer diagnóstico dentária endodôntica, eu vejo muitos colegas com uma prática de, assim, buscar fazer o diagnóstico com radiografia panorâmica. E radiografia panorâmica, eu quero deixar bem frisado aqui. Radiografia panorâmica, como o nome diz, né, ela é um panorama, né? Mas ela é uma radiografia com muitas distorções, muitas sobreposições, né? É uma imagem esticada, exato. Então, você fazer um diagnóstico baseado... às vezes eu recebo no meu WhatsApp até assim, o colega... Professor, olha só, ele pega e faz assim, o recorte da radiografia panorâmica como se fosse um periapical, entendeu? O que você acha disso? Eu sempre digo assim, faz um periapical primeiro para a gente poder entender, né? Tão rapidinho, né? Porque você não vai conseguir ver numa panorâmica, por exemplo, você não vai conseguir ver a laminadura. Vai ter situação que está mais escurecida, você vai achar que é lesão, quando na verdade não é lesão. Uma superposição, qualquer outra coisa, né? Assim, eu acho que vale a pena. Né? E olha que isso não acontece só na endodontia, viu? Na implantodontia, quantos colegas não operam com uma panorâmica na mão? Já vi isso também, Lígia, é verdade. Já vi isso também. Né? E eu já recebi também colegas mandando imagens de STL. O que você acha daqui? Preciso fazer um enxerto aqui de conjuntivo? E você acha que preciso associar talvez um biomaterial? Não dá para ver numa imagem de STL, né? Assim, então, só no escaneamento, assim. Só no escaneamento. Abaulamento só, né? Então, assim, foca só no abaulamento, não olha a estrutura dura, não. Então, essa mania de querer acelerar a coisa que é o... Né? A gente vindo para cá, tem um caso bem bacaninha de uma aluna nossa de Itajubá. Né? Ela fez, ele ficou tão orgulhoso. Correu a rotina clínica toda, ficou muito legal o caso dela. E assim, dela. eu lendo para ele, passando áudio e tal, e assim, fez uma radiografia periapical, fez os exames clínicos, tudo direitinho. Aí quando veio, apareceu com a panorâmica, ele... Panorâmica, eu falei, calma, amor, olha só, é porque ela viu na periapical que tinha uma lesão, uma radiolucidez extensa que apareceu na película da periapical, e aí ela foi para panorâmica, ela queria ver como se estendia, e realmente se estendia para o osso todo. Para avaliar o tamanho. É o tamanho, então assim, foi do pequeno que é o recomendado para endo, fez o teste e tal, e a gente vai ali além, vai tentar ver a questão do estomatologista, né, associar a tomografia, que aí tem a indicação da tomo nesse caso, né. Bacana. Aí enche o coração de orgulho, não, né? Fiquei felizão, né? Porque assim, ela mandou mensagem para mim, né, dizendo assim, olha, corri a rotina clínica toda, fiz o teste de vitalidade, não respondeu o teste de vitalidade, tá assim, assado. E aí no final ela manda a radiografia, eu falei, cara, que menina de ouro, né? É exatamente isso aí. Porque uma coisa também que a gente preocupa, né? Eu, agora mesmo, há pouco tempo, nós tivemos um caso lá em Volta Redonda, e assim, são aquelas lesões que simulam serem de origem endodôntica e não são, né, Lígia? Eu tive uma paciente recentemente lá, uma adolescente, com uma lesão de, supostamente, uma fístula no palato, que vinha, sumia, desaparecia e tal. E o colega encaminhava para mim e falava assim, não, vai ter que fazer endodontia. Eu testava a vitalidade e falava assim, cara, eu não sei o que é isso aqui, mas eu digo para você que isso aqui não é endodôntico. Se eu fosse você, faria uma biópsia ou então um profissional que faça e tal, encaminha isso aí. E aí, realmente, foi para o profissional que fez a biópsia e tudo mais e era um carcinoma mucoepidermoide. Então, a gente precisa ficar muito atento, né, a esses parâmetros. Agora mesmo, recentemente, no Journal of Endodonticus, aí tem um trabalho do professor Siqueira Júnior de também um tumor, né, que, se não me engano, acho que era mieloma múltiplo, alguma coisa assim, que a imagem radiográfica simulava ser uma questão de origem endodôntica e não era de natureza endodôntica. Então, assim, esse acelerar dos passos, ele é perigoso. E o paciente é a parte mais frágil nessa história, que nós temos a missão de proteger. Sim, né?
E principalmente para colegas que muitas vezes atendem em clínicas que eles não fazem, né, o diagnóstico, porque tem um avaliador, né? E como proceder com esses colegas, né? Porque às vezes vem o tratamento, o plano de tratamento ali, né, que eles chamam o orçamento, né? Pronto. Ó, endodontista, faça o canal de tais elementos. O que a gente pode falar para esses colegas, né? Que apesar da clínica ter um avaliador, mas que ele tem que ainda confirmar, né, se a indicação está sendo correta. E nem só da clínica tem um avaliador, às vezes a indicação vem de fora, né? A indicação às vezes vem de fora, exatamente. Isso. Né? E aí eu sempre digo assim, sabe? Eu acho que, cara, você tá em paz com a tua consciência é a melhor coisa que você pode fazer, né? Então, assim, seja verdadeiro e seja transparente. Tipo, olha, isso não é uma coisa para ser levada para o coração, isso não é algo para ser levado para o campo pessoal, mas é algo para ser levado no campo profissional para dizer assim, olha, isso aqui é uma situação que eu não concordo, isso aqui é uma situação que assim, isso aqui não vai rolar, eu não vou fazer isso aqui, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, assim, num primeiro momento, né, claro, é a saúde do paciente, mas é também a carreira que você está construindo, né? E uma coisa que as pessoas têm que lembrar, e foi algo que eu aprendi ao longo desses 30 anos de prática clínica, é que assim, a gente constrói uma reputação é paciente, né? Não tenha dúvida de que assim, é um caminho onde você vai errar. É claro que você vai errar. Agora, falhas no caminho. Sempre tem, né? Agora, qual é a luta? A luta é o quê? Você minimizar essa falha. E o jeito de você minimizar é realmente você estando presente, observando os pontos importantes e se posicionando, né? Não dá para realmente, tem situações que realmente não dá para você entubar só e falar, não, vou fazer ou vou resolver o meu problema e crio um outro problema para o paciente, né? Eu sei que às vezes assim, eu falo isso muito com os meus alunos, eu falo assim, rapaziada, vocês têm que prestar atenção numa coisa que assim, vocês têm que entender que na carreira de vocês precisam escolher os ambientes onde vocês querem estar e muitas vezes, se vocês precisam fazer certas passagens por certos ambientes, vocês precisam entender que vocês estão de passagem e não que vocês pertencem. Pertencer é uma coisa, estar de passagem é outra. Só que no final de tudo, né, cada indivíduo é que escolhe por si. Você acaba sendo moldado pelo ambiente, né? Isso não só no âmbito profissional, até mesmo de uma criança dentro de casa, né? Sim. Então, assim, a gente tem que realmente fazer escolhas, né? Sim. Por mais dolorosa que seja, sim. Né? Mas tem hora que realmente quando você perceber que o ambiente ele está acima, vamos dizer, ele está começando a ultrapassar o seu sistema de valores, então tá na hora de você falar, cara, eu não sou daqui. De pivotar essa situação, né? Eu acredito numa odontologia limpa, sabe, honesta, e eu tenho certeza que esse profissional que se posicionar, né, firme ali, pautado no diagnóstico perfeito, ok? Ele vai ter o seu valor. Se ele não tiver ali, né, que eu acredito que vai ter, que, né, o responsável da clínica vai ver, não, esse aqui é quem eu quero manter aqui, porque ele é bom, é honesto. É o cara que se valoriza. Né? Porque, no final das contas, se você começa a ultrapassar muito, fazer o diagnóstico errado, vai começar a ter retrabalho, né? Vai ter problemas. E, por mais que a gente vise o lugar, às vezes visa o dinheiro, ele visa não ter problema também, sim, né? Porque senão perde esse dinheiro depois. Credibilidade. Muito bom. Vamos lá. Nossa, são tantas perguntas que eu tenho que fazer para vocês. Eu acho que a gente já falou um pouquinho do roteiro mental, né? Porque a gente vai avançando, tá? Se segura a gente aí. Se deixa, a gente fala e fala. Um tema muito importante. Isso acho que acontece muito, né? A prescrição de medicação. Que muitos colegas acabam, às vezes, não sabendo diagnosticar, traçar o bom plano de tratamento, acabam medicando, até em que momento a gente deve realmente, né, entrar com as medicações sistêmicas, né? O Léo, ele que dá essa aula na faculdade, né, no nosso módulo da especialização. E eu falo assim,
aprendi muito com ele. Eu acho que agora vocês vão entrar num tema que vocês vão ficar, não acredito que eu fazia isso errado e tal. Assim, é algo que ele organiza e consegue fazer a gente entender com essa coisa da medicação, porque a gente vê muita prescrição errada. Aquela prescrição, assim, básica, antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. Sim. E agora tá corticoide entrando com tudo aí, né? Então, acho que foi uma ótima pergunta que vai esclarecer muito. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é que o medicamento ele nunca substitui a intervenção, né? Infelizmente, a gente vê muitos pacientes onde a intervenção ela seria o caminho de resolução, de alívio e tudo mais, e o paciente está ali com uma medicação, né? Às vezes o profissional escolhe passar um anti-inflamatório, ou escolhe, às vezes, fazer uso até de um analgésico de ação central para coibir uma dor que ele sabe que, no fundo, ele deveria anestesiar e fazer uma cirurgia de acesso, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse. A medicação, dependendo do quadro, em especial no que diz respeito aos quadros de origem pulpar, a medicação ela nunca substitui a intervenção. Tem que remover a origem, né? Você tem que remover a origem. E temos bons anestésicos, né? Que cai por terra aquela coisa, tá inflamada, a anestesia não pega. Você tem associação, você, né? Bloqueios mais distantes. Bloqueio mais distante, enfim, você, né? Aí cabe você realmente dar uma aprofundada naquilo ali, né? No que diz respeito às situações de natureza infecciosa, e aí, na parte endodôntica mais especificamente, o que a gente vê é assim, o excesso de prescrição de antibiótico, né? E isso é uma preocupação muito grande que a gente deve ter, no sentido de que assim, eu não posso ficar armando para o meu paciente uma bomba para o futuro, que eu não sei quando vai estourar. Porque se ele desenvolve uma resistência microbiana, como é que vai ser isso, né? A gente está no estágio atual de resistência microbiana muito alarmante, que a gente precisa ter uma prescrição muito mais responsável, porque até semana passada eu estava assistindo a aula da professora Marina Belo, que a gente faz o curso de laser, e a Marina estava falando uma coisa que eu não sabia, mas que eu entendo, via intuitivamente no meu dia a dia, que era assim, ela falou assim, olha, quem mais prescreve, né, os dados mostram que quem mais prescreve antibiótico é dentista, mais até do que os médicos, né? Então, ou seja, eu sei que muita das coisas que acontecem na cavidade oral, elas são de natureza infecciosa, mas a gente precisa realmente rever o uso de antibiótico, né? Então, antibiótico é para ser feito quando? Dentro do parâmetro das questões endodônticas. Quando você tem abscessos, quando você tem uma necrose pulpar que foi constatada por um teste de vitalidade, né? Que você realmente, um teste de sensibilidade que realmente deu negativo, quando você tem um edema, quando você tem uma produção de secreção purulenta ali, é a hora de realmente você fazer uso do antibiótico. Um paciente sistemicamente, né, descompensado. Especialmente, né, se ele né? tivesse um comprometimento sistêmico, né? A gente sabe que, em geral, esse tipo de resposta mais aguda, ela já demonstra para a gente que aquela imunidade está passando por um momento de dificuldade, né? Uma resposta aguda, ela tende a ser um momento em que, às vezes, é um período em que a pessoa... Eu costumo dizer para o pessoal assim, gente, entrevistem seus pacientes e perguntem se naquele momento ele está passando por alguma questão na vida dele. Pode ser um momento em que ele teve uma perda, ou ele perdeu o emprego, ou ele teve um estresse emocional mais intenso, né? Ou às vezes ele teve até uma doença recentemente, mas alguma coisa alterou a imunidade, alterou inclusive o padrão de sono nele. Ele é um cara, pode ser estressado cronicamente, um cortisol elevado, tudo isso a gente sabe que entra nessa conta final de como que a coisa vai se manifestar. Então, às vezes você vai fazer uso dessa medicação para você criar a condição para fazer a intervenção, né? Também a gente precisa ter bom senso para as coisas, que assim, eu não posso ter um paciente com edema, com trismo, que não abre a boca e eu entrar numa de, não, vou fazer cirurgia de acesso e vou esvaziar. Não vou conseguir, né? Esse é um momento que realmente eu vou ter que medicar, esperar regredir aquilo ali, para depois eu ter um campo de trabalho melhor, porque senão, no final das contas, o que eu vou ter ali vai ser uma intervenção que vai ser muito prejudicada, ou às vezes eu posso até criar um outro problema para ele, né? Então, eu acho que a gente precisa avaliar muito caso a caso, mas lembrar sempre que as questões de natureza pulpar, especialmente assim, o medicamento não substitui a intervenção, né? E realmente saber que assim, eu vejo muito paciente com condição de polpa viva que foi prescrito
antibiótico. Né? Então, assim, eu falo, cara, mas polpa viva, né? Por mais que a polpa esteja inflamada, ela não está infectada. Qual o sentido de um antibiótico para essa história? Gente, o antibiótico não tem poder analgésico. Né? O antibiótico você pode pensar nele até como um anti-inflamatório de forma indireta, na medida em que ele vai reduzir a presença de agente irritante, mas ele não vai agir diretamente sobre o processo, né, inflamatório. E outro detalhe que eu vejo muitas vezes é que assim, colegas que associam às vezes um anti-inflamatório não esteroidal com um antibiótico. O cara quer fazer controle de dor no paciente, então ele bota lá um diclofenaco, um ibuprofeno, um nimesulide e tudo mais, bota uma amoxicilina junto. E se o paciente tem uma condição realmente infecciosa, que ele precisa daquele antibiótico, você associar com um anti-inflamatório desse, você restringe a ação do antibiótico. Mas se a gente lembrar do próprio mecanismo farmacológico, uma das funções do anti-inflamatório é justamente reduzir a permeabilidade do vaso. Né? Ou seja, evitar a saída de plasma de dentro do vaso sanguíneo para os tecidos. Então, se você blinda o vaso, como que o antibiótico sai do vaso e vai para lá? Né? Então, eu acho que a gente precisa rever algumas coisas. Não, com certeza. Eu acho que muitos pacientes também já vêm, pressionam os colegas, né? Não, sim, mas você não vai passar nada. Você não vai prescrever nada. Né? E aí eu volto a falar aquela questão da autoridade no sentido de se impor que você estudou, você sabe, né? Então, não, nesse caso não precisa, fica tranquila. Você, né, o paciente não vai sentir dor. Eu acho que eu acho que assim, é a hora, inclusive, de você fazer o seu comercial. Sim. Porque se você dá uma negativa para o seu paciente, mas você dá um fundamento para ele, você mostra para ele, e mais do que isso, não só que você sabe, mas numa linguagem onde ele consiga compreender o que você está falando, é onde naturalmente ele deposita confiança em você. Não, a doutora falou que não precisa, e eu entendi por quê. Né? E isso é um outro detalhe que a gente fala muito com os meninos, sempre é assim, gente, o dentista precisa lapidar a habilidade de comunicação dele. Sim, com certeza. Você não pode conversar com o seu paciente como se ele fosse um outro colega. Então, assim, você vai precisar ajustar o seu discurso, você vai precisar ajustar, né, as suas palavras para você tocar o coração do seu paciente e fazer com que ele entenda a situação. Eu acho que ao longo do tempo eu fui vendo que quanto melhor você se dedica a tornar essa comunicação cada vez mais direcionada, mais específica para a linguagem do paciente ali, isso melhora muito essa relação paciente-profissional, essa relação de autoridade, de confiança. É muito engraçado. Eu tenho uns pacientes que vão lá para mim e falam assim, não, hoje eu vim, não quero tratar não. Hoje eu vim, eu só quero conversar. Só queria bater um papo. Então, assim, eu sei que não é, porque minha área é só endo. Então, assim, não, eu sei que o meu caso não é canal. Mas eu confio muito no senhor. E eu vim aqui porque eu queria que o senhor me examinasse para dizer para mim que tipo de profissional que eu vou buscar. Entendeu? Foram coisas que eu fui conquistando ao longo da vida. Porque realmente, né, você precisa se sentir acolhido, entendido, né, tão gostoso, igual a gente chegou aqui, você recebeu a gente com tanto carinho, é tão gostoso você ser recebido desse jeito, a equipe toda e tal, né? Então deixa a gente à vontade, é isso que o paciente quer, pensa nisso, né, na hora de você fidelizar esse cliente, é isso que ele quer, todo mundo quer isso. Né? Esse é o paciente que te indica, né, e que você mantém aquele crescimento sustentável do seu consultório, né? Exato, exatamente. Aí eu falo assim, né, são 30 anos de carreira, mas 30 anos de carreira que, assim, como eu disse, né, não nasci sabendo, coisas aconteceram ao longo do caminho e acontece, é natural que aconteça, mas assim, eu acho que se você procurar manter uma postura realmente assim de transparência e de demonstrar para o outro que você verdadeiramente está buscando acertar, né? Eu acho que aí a coisa funciona, né? A odontologia acaba sendo muito generosa, como a vida. Com certeza. Né? Eu não vou virar entrevistadora só um pouquinho. Eu acho legal você falar a questão, né? Porque a gente está lidando com a urgência aqui, igual a gente está falando. A questão da medicação pré-anestésica, porque a gente tem uma dificuldade de bloqueio muito grande, né, nesses dentes inflamados que eu falei antes, que a gente... Mas tem uma diquinha ali, tem uma que eu acho que é legal, que vale você falar. Né? Então, eu passei uma situação há uns meses atrás aí,
que eu fiquei extremamente frustrado, porque era um paciente que ele tinha uma pulpite num 37, né? E, gente, que dificuldade que foi para anestesiar esse camarada. E, assim, eu quero dizer para vocês, né, para você que está aí, né, que quando você tiver dificuldade de anestesia, sinta-se acolhido, porque, assim, isso acontece, tá? Isso faz parte. E eu fui para a literatura depois, né? Foi uma consulta que, assim, sabe, a sensação que eu tive no final foi que eu matei um leão. Eu cheguei em casa com aquela sensação de que, assim, gente, que esgotamento energético, porque você vai levar o indivíduo até uma intrapulpar e até que essa intrapulpar ela faça efeito, você vê o paciente sofrer e aquilo não é nem um pouco agradável, aquilo ali traz para a gente uma sensação de frustração muito grande, né? E aí eu pensando comigo assim, cara, nós estamos no 3º milênio, velho, putz grila, não é possível que não tenha uma solução para esse negócio, cara, não é possível. Foi mesmo. E aí fui pro PubMed, fui procurar, e você vê muito artigo, né, recomendando a associação de medicação sistêmica com anestésico e essa discussão, o que é melhor, lidocaína, articaína, mepivacaína, né, enfim. Bom, no final das contas, a conclusão, até peguei e postei isso para os grupos nossos lá, a conclusão, eu falei assim, galera, olha só, notícia que eu tenho uma notícia boa e notícia ruim para dar para vocês. Vocês querem primeiro. Vocês querem primeiro, né? Bom, a notícia ruim é que, assim, não existe ainda, né, um regime que te garanta 100% de eficácia na anestesia dos molares inferiores, né? O que existe são, assim, regimes de associação de anestésicos com medicação que são mais favoráveis, que potencializam e tudo mais. Então, um artigo recente até de 2023 mostrou para a gente ali, os caras tiveram um resultado interessante ali, fazendo a associação na pterigo-mandibular para o alveolar inferior, você fazer lidocaína e você fazer os complementos, né, de nervo bucal e de nervo milioide, você fazer com articaína. Quando esse regime foi usado, eles tiveram 3,8 vezes mais sucesso do que quando se usou só lidocaína isolado ou só articaína isolado. Então, esse trabalho mostrou isso. E tem um outro trabalho até do professor Guilherme Rodrigues, né, que terminou o mestrado na Mandic, não sei se ano passado, alguma coisa assim, mas o Guilherme publicou esse trabalho agora no International, acho que foi ano passado também, final do ano passado, sei lá. Mas o Guilherme mostrou que quando você associa a dexametasona 1 hora antes, 4 miligramas, 1 hora antes de você fazer a anestesia do alveolar inferior, você também melhora a instalação da anestesia e a eficácia dela. Então, eu acho que se a gente juntar o LE e o CRE, né, você pode fazer uma dexametasona, se o paciente não tiver restrição sistêmica, você pode fazer uma dexametasona 4 miligramas 1 hora antes, depois você fazer a associação de lidocaína para o alveolar inferior e fazer os complementos com articaína. Olha, mas me levantou aqui assim, quando a gente faz extração, né, dos terceiros molares inferiores, ou até mesmo implantes, e a gente sempre faz a medicação pré-operatória com dexa, né? O antibiótico também. E assim, é difícil a gente ter dificuldade em anestesiar. Agora vai fazer uma molar inferior. Vai anestesiar. Olha só. Isso aí. Realmente deve ter alguma associação mesmo. Tem. Alguns trabalhos americanos, né, mostram assim, associação favorável, por exemplo, ibuprofeno, você associar, outros mostraram o próprio acetaminofeno e tal, mas assim, eu achei que os resultados com a dexametasona foram muito bons e muito convincentes. Então eu falei assim, João, se eu juntar uma coisa com a outra, eu acho que a gente tem uma possibilidade melhor de resultado, né? E foi até recentemente, nós tivemos um outro caso, até lá na faculdade com o pai de uma aluna, que foi desse jeito e a coisa fluiu. Então vocês já testaram, então. Legal. Já, porque assim, eu acho uma situação muito ruim. Eu me sinto assim, muito incompetente, que eu falo assim, cara, como porque que eu tô em 2025, dor, né? Como que em 2025 a gente não tem uma resposta robusta para poder dar para esses pacientes, cara, né? Então, não sei, estamos num caminho aí. E sempre é algo que traumatiza, né? Porque os pacientes, eles contam, né? Não, porque o doutor aplicou 6 anestésicos, né?
E quer ver porque me dói o coração, Lígia? Me dói o coração o paciente levantar da cadeira, né? E você sabe que a consulta foi horrorosa. Suado, né? Assim, Suado. Ele levantar da cadeira e falou assim, doutor, você desculpa o trabalho que eu te dei. Fala, meu amigo. Porra, cara. Verdade. Trabalho, cara. Porra, putz grila. Eu que tô achando que o resultado foi... muito aquém do que eu poderia Caramba, do que eu queria te dar e tal, né? Então, nossa, isso me deixa assim, sabe, com o coração apertado. Cara, a gente tem que dar uma resposta para esses pacientes, né? Não, ótima dica, gostei. Vamos lá. Quais são os erros mais comuns na prescrição de antibióticos? Lígia, ótima pergunta. Um dos erros mais comuns que eu vejo são os profissionais, eles terem uma noção equivocada de que um antibiótico ele é forte ou ele é fraco. Não existe um antibiótico forte ou fraco. Existe aquele que é o adequado para o tipo específico, né, microbiano que você vai tratar. Então, a gente sabe que, no que diz respeito à parte endodôntica, o antibiótico sempre de escolha é penicilina semissintética, sempre vai ser amoxicilina, né, porque o perfil da microbiota é um perfil que, em geral, responde bem à amoxicilina. Quando o paciente tem uma restrição realmente alérgica em relação à amoxicilina, tudo bem, você não tem outro jeito, vai fazer azitromicina ou vai fazer clindamicina, né? Mas a gente precisa lembrar sempre que quando você pega um paciente que ele está agudizado, como a gente já disse aqui, ele tem uma questão imunitária ali, uma deficiência imunitária em que ele está jogando todas as forças dele para poder conter aquela infecção. E você não lançar a mão de um antibiótico bactericida, como é o caso da amoxicilina, para lançar a mão de um antibiótico bacteriostático, como é o caso da azitromicina, para dizer assim, a azitromicina é mais forte do que a amoxicilina, porque ela você toma um comprimido uma vez só ao dia, 3 dias ou 4 dias, né, é muito melhor do que a amoxicilina, é realmente uma ignorância, um desconhecimento fazer uma troca dessas. Eu, infelizmente, às vezes eu vejo pacientes que chegam lá para mim com prescrição de azitromicina, eu falo assim, você é alérgico à amoxicilina? Não, mas o doutor falou que a azitromicina é melhor porque ela é mais forte. Né? Quer dizer, um medicamento que tem uma meia-vida plasmática maior, que é da natureza dele e tal, isso aí é tido como força. Né? Então, realmente eu acho que farmacologia é uma coisa que a gente precisa realmente se dedicar. Né? Ou às vezes a gente vê agora mesmo, semana passada, lá na universidade eu vi, a paciente chegou com uma prescrição de uma cefalosporina. Né? Não, estou tomando aqui o Keflex que o doutor passou para mim, cefalexina, o doutor passou uma cefalexina para mim. Eu falei, mas quanto tempo tem que você estar tomando esse medicamento? Tem 4 dias. Você está melhorando? Não, doutor, sinceramente, de como eu estava, como eu estou agora, eu estou achando que eu estou a mesma coisa. Aí eu internamente pensei comigo, lógico, né? No próprio livro lá do professor Siqueira Júnior, do Lopes e do Siqueira, está lá, cefalosporina não é indicada para endodontia porque não tem boa penetração em tecido ósseo. E dente está inserido dentro de tecido ósseo, né? Então são assim uns mitos que são criados dentro da profissão que eu acho que realmente assim, né? Conhecereis a verdade vos fará livre. Então a gente precisa... Né? Acaba sendo mais médico nessa prescrição de cefalosporina, acaba sendo médico que mas, escreve, né? Exatamente, mas nesse dia, nessa paciente especificamente, o que mais me deixou assim estupefato foi o fato de que assim, foi um dentista que fez essa prescrição. Olha. Entendeu? Então, assim, às vezes eu falo isso muito, sabe, Lígia, com os nossos alunos, converso isso muito com eles, assim, gente, vocês vão estar trabalhando em unidade de saúde, às vezes com colegas de outras áreas de saúde e tudo mais, muito cuidado, sabe, mantenham realmente vocês uma conduta dentro daquilo que a sua profissão ela prescreve e tudo mais e tal, porque assim, às vezes você pode acabar sofrendo interferências, não é intencional, eu sei que não é, mas às vezes você pode acabar ouvindo uma informação incompleta ou fora de contexto, que você assume aquilo ali como verdade e você mudar a sua conduta terapêutica em função disso, isso é muito perigoso.
Então, prestar bastante atenção. Né? Tem que voltar um pouquinho para os livros de vez em quando, né? Eu falo com a galera, eu falo assim, gente, vocês escolheram uma profissão que assim, ela vai exigir de vocês um estudo contínuo. Eu vim de uma era, eu brinco com eles, né? Eu falo assim, olha, eu sou endo raiz, né? Eu vim de uma era em que a gente fazia tudo com lima de aço inox e a gente precisava muito ser artesão, né? Para coisa, era uma época que as coisas eram muito difíceis, até o conhecimento para a gente, você tinha que ir para uma biblioteca, tirar xerox, pegar um livro, você tinha um trabalho físico envolvido naquilo ali e tal. E eu falo assim, rapaziada, a vida de vocês hoje é moleza, fácil, cara. Né? Você se manter atualizado é moleza hoje em dia. O acesso é rápido, né, as informações, né? Não é? Você vê, não é porque eu estou falando, mas nós estamos conversando aqui, mas quanta informação já saiu aqui e nos outros podcasts, né, os outros colegas falando, quanta informação vai saindo que no passado você não tinha acesso a isso, né? Eu sempre digo que dentro de sala de aula, às vezes você está ali numa aula, você tem um conteúdo que você precisa abordar, então você está abordando aquilo de uma maneira geral para o aluno entender, mas a gente sabe que cada paciente que está sentado na cadeira, ele é em si um universo diferente. Sim. Então, às vezes ele tem uma situação específica dele que às vezes não dá para você abordar em sala de aula. Que às vezes é um conteúdo mais amplo, genérico, né? Então, se você realmente não tiver esse ímpeto de ir buscar, né, nos meios de informação, porque hoje em dia não são só os livros, é um podcast que você ouve, né, é um vídeo de um local que você sabe que realmente são pessoas que cultivam ali uma preocupação em relação à informação científica que está sendo dada e tal. Se você não buscar isso hoje, como é que fica? Eu vou até puxar uma sardinha aqui para Hub Together e para vocês, mentores, né? Que o propósito, de fato, das mentorias é isso, né? É você melhorar o seu diagnóstico com o paciente sentado ali na cadeira, né? Porque, assim, tudo bem, os cursos são excelentes, a gente tem que continuar se aperfeiçoando, estudando, mas as mentorias vêm para complementar, né? Quando você realmente tem uma dificuldade, você se sente sozinho no consultório e não sabe por onde ir, as mentorias caem como uma luva nesse momento. Então, só puxando minha sardinha aqui, a nossa sardinha aqui, né? E é verdade, assim, é um recurso fantástico, porque, assim, uma das coisas que eu sentia que pesou muito para mim na profissão, no início, nos meus primeiros anos de carreira, foi exatamente a sensação de solidão, né? O dentista, ele tem uma parte que é solitária, que é assim, é você ali com o seu paciente, no final das contas é você que vai tomar a decisão e é você que vai implementar a solução para aquilo ali. E às vezes, é por isso que a gente faz treinamento, a Adriana tem uma fala que eu acho perfeita, que ela diz assim, a mão não acompanha a cabeça, né? Então você quer implementar uma solução, mas você não tem treino suficiente para aquilo ali ainda, ou você não viu, você pode até ter um treino, mas você não viu ainda, não tem clareza sobre aquilo ali. É tão bom você poder conversar com outra pessoa. A troca, né? Você ter alguém que tem um pouco mais de experiência. Eu fui agraciado com 2 homens muito importantes na minha vida profissional, que me ajudaram muito, especialmente nos primeiros anos meus de profissão dentro do Exército Brasileiro, que eu fui oficial do Exército temporário, que foi um chefe que eu tinha, o Coronel Carlos, e um major que eu trabalhava junto, que hoje em dia é o professor Marcelo Sendra, que está lá no Rio de Janeiro, no INCO 25, uma pessoa que eu adoro também. E os 2 eram mentores para mim, eu falo assim, Coronel, chefe, e aí, o que você acha disso aqui? Como é que é? Né? Na época o Marcelo era capitão, como é que... né? E isso me ajudou muito, né? E hoje em dia a gente não tinha acesso naquela época a professor, eu não tinha como ir lá no consultório do professor, bater na porta do professor, né? E também não era professor que também tinha esse perfilzão, né? Hoje em dia o WhatsApp tá aí na palma da mão, ou você contrata uma mentoria dessa daí, a gente senta, conversa, né? Com liberdade, com tranquilidade, bate um papo, porque a gente entende que a dificuldade que o colega está passando é a dificuldade, muitas vezes, que a gente já passou, e a gente sabe muito bem aquela situação ali como uma situação desafiadora, e você precisa de apoio, de suporte, né, para vencer aquele desafio ali. Isso é uma ferramenta da Hub Together, sabe, indispensável para quem realmente quer ter um crescimento sustentável dentro
da carreira. E é por isso, Lígia, que eu acho que a gente se alinha muito com os valores da Hub Together, porque a Hub realmente ela tem esse valor de querer melhorar e levar, né, a prática clínica da odontologia. Então, obrigado por você dar a gente a oportunidade de fazer parte do time. Obrigada a vocês. Né? Muito barato. E assim, Adriana queria complementar alguma coisa? Sabe por quê? O que eu falo, o que eu percebo da proposta de vocês que me encanta? Né? Porque a gente está ali no dia a dia respondendo o WhatsApp, que facilitou muito essa coisa que a gente não teve mesmo, que a gente vem aí, eu tenho 20 anos de formada, ele tem 30 anos de formada, não tinha. E agora tem, assim, manda uma radiografiazinha, aquela coisa rapidinha, o que você acha? Mas não fala parâmetro clínico, aquela conversa que demora, ou às vezes, muito das vezes, a gente está na nossa rotina corrida, a gente não consegue explicar detalhes, é um nível de responsabilidade, Lígia, que a gente tem quando a gente dá uma orientação ali no WhatsApp, que eu fico assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? E o que eu pude perceber da mentoria aqui, que eu achei fantástico, né? A plataforma, a forma como a gente se encontra com o profissional, aquela calma, para a gente criar um roteiro, né, de explicações para o dentista entender, né, por que a gente está falando daquelas coisas. Mas precisa de uma tomografia, é legal. Não, eu tenho a radiografia, a pessoa já abre a radiografia ali, não é? E a gente tem realmente uma mentoria profunda, responsável, assertiva e, para mim, assim, que é primordial, rompendo fronteiras, né? Mentorias que já Tocantins, né? Então, assim, nossa, eu quero ouvir a opinião da gente que está aqui no estado do Rio, né? Nós dois. Eu quero saber a opinião lá do professor que está no Tocantins, quem está no São Paulo, quem está... Não, porque às vezes a gente fica muito preso àqueles professores nossos ali da graduação. Às vezes não tem oportunidade, né? De viajar, né? Ou de participar de congressos, ou até mesmo vir para São Paulo, para o Sul, ou ir lá para o Norte fazer cursos, porque é logística, né? Questões financeiras e tudo mais. Limita, e aí a plataforma realmente acaba facilitando esses encontros, né? Nossa, muito legal. E responsável, né? Aquela coisa assim de raio-x no WhatsApp e a gente respondendo na correria do dia a dia. É algo realmente responsável, pensado com muita responsabilidade. Obrigada. Bom, vamos voltar aqui nosso raciocínio, né? Vamos lá. Como orientar o paciente? Na verdade, assim, é o paciente que pede soluções imediatistas, né, como extração, sem um diagnóstico fechado, que eu acho que isso acontece muito, aquela pressão do próprio paciente, doutor, eu quero extrair esse dente, não aguento mais de dor, o que eu faço? E como que a gente, né, manter aquela postura e conduzir o paciente, não, vamos tratar, vamos resolver o seu caso? Olha, ótima pergunta também, porque isso é um desafio do dia a dia, né? E é um desafio que, assim, é independente de classe social. Eu acho que esse desafio está relacionado ao desespero da pessoa estar experimentando uma condição de sofrimento, daquilo, né? Ela quer se livrar daquilo, né? Mas eu sempre digo o seguinte, que, assim, é um momento de você esfriar a cabeça, né? A gente precisa, o dentista, ele tem essa função de dominar as armas, né, terapêuticas, sejam elas farmacológicas ou procedimentais, mas realmente, assim, a gente precisa fazer tudo o que a gente pode fazer para a gente esfriar a cabeça do indivíduo e tirar ele desse momento de sofrimento. Mas um detalhe também que eu acho que é importante é a gente não abrir mão da nossa função também de educadores. Todo cirurgião dentista, ele é, na verdade, não só um profissional de saúde, mas dentro da profissão de saúde existe o papel de você ser educador. Então a gente tem que ter consciência de quais as consequências, né, se abrir mão de um dente que é tratável e que o indivíduo quer abrir mão daquilo ali. Eu acho que você precisa explicar. Eu sempre acho, Lígia, que, assim, no final das contas, a decisão final que pesa é a do paciente, né? Afinal de contas, é assim, né? Meu corpo, minhas regras. E eu acho que eu não posso fazer escolha pelo paciente. Mas até esse momento dele poder tomar a decisão, a minha obrigação é dar a ele o máximo de informação para que ele possa formar um juízo e dentro desse juízo que ele forme, então ele tomar uma decisão. Então eu me lembro também recentemente de um paciente que eu atendi, um engenheiro, né?
Engenheiro é muito engraçado, porque assim, o meu pai é engenheiro, pragmático, né? E ao mesmo tempo ele quer explicar todos os fenômenos da vida pela engenharia, né? Meu pai sempre foi assim a vida inteira, né? E o engenheiro falando assim para mim, falou assim, não, tudo bem, doutor, você está me explicando que vai precisar fazer o tratamento de canal, tudo mais e tal, mas e se eu tirar esse dente, como é que vai ficar? Aí eu falei para ele assim, olha, seu fulano, a situação é a seguinte, tirar o dente resolve o problema a curto prazo. Mas a gente precisa prestar atenção em algumas coisas importantes aí, porque a gente pode armar uma bomba para o futuro, para o longo prazo. Primeira coisa é assim, você saber que se você abrir mão desse dente, você saber que se você não substituir esse dente por um implante, ali não fizer uma substituição nesse espaço, a tendência vai ser os do lado, eles vão migrar, isso vai gerar uma alteração, né, no engrenamento dos dentes desse lado aí, isso vai alterar a posição da sua articulação, vai alterar a posição da musculatura, a gente não sabe o impacto que isso vai ter no futuro, o que isso vai causar, né, de desarmonia em estrutura acessória, além dos próprios problemas, porque você alterou a posição dos dentes, vai te dificultar a limpeza e tudo mais, beleza. Mas um outro problema que a gente também tem que pensar é que, assim, implante é para ser usado no momento em que realmente a peça dentária ela chegou ao limite, ela não pode ser mais aproveitada. Porque tem uma estrutura no dente que o implante não tem e que é muito importante para a gente, que chama-se ligamento periodontal. Nesse ligamento periodontal, você tem ali receptores de força, de pressão, né? Mecanoreceptores ali, que eles transmitem uma informação muito importante para o sistema nervoso central nosso, que é o quê? É de você adequar, né? A propriocepção, você adequar a força à consistência do alimento que você está mastigando, né? Se não tem ligamento periodontal, não tem isso. Então, favorece quebrar dente, né? E assim sucessivamente tal. Pois ele olhou para mim e falou assim, primeira vez que eu tive uma explicação que me convenceu. Eu falei para ele, agora se o senhor quiser remover o dente é seu. Mas assim, o senhor não vai poder sair daqui dizendo que assim, o dentista falou que tudo bem, né? E que nem haveria algum tipo de consequência para o futuro. Então agora o senhor falou, agora você me ferrou, porque agora eu não vou poder tirar o dente. Né? Excelente. Então eu acho que assim, você tem que dar orientação, esclarecimento e por isso que eu acho importante estudar, porque a gente precisa saber, né? Estudar e se comunicar, porque a sua explicação foi realmente... Não é? Parece um implanto, né? Não, mas assim, eu sempre falo, né? E outro dia acho que eu até cheguei a postar lá na plataforma sobre o círculo da morte, né? Nenhum procedimento é eterno, né? Não. Então, quanto mais cedo você começa a antecipar procedimentos invasivos, mais rápido você vai chegar ao endotulismo. E aí vai chegar uma fase que não tem mais o que repor. Verdade. Né? Você foi da restauração, da endo, da coroa, do implante, e aí depois do implante, o que nós temos? Eles não conseguem mais repor dente, né? Verdade. Então, realmente, você prorrogou aí o endotulismo assim, para ele. Vamos esfriar a cabeça primeiro, depois a gente, né? Eu sei que isso é incômodo, mas isso vai passar. Isso em 2, 3 dias. Se você se ater ao que eu estou falando aqui, você cumprir realmente o que a gente está conversando, 2, 3 dias passou. Aí você tem clareza para você poder tomar uma decisão e eu vou respeitar a sua decisão, né? Mas você está falando isso, eu lembrei de um grande amigo que eu tenho lá na Bahia, o professor Genival Almeida, lá de Itabuna, que ele fala uma coisa assim, ele falou uma coisa para mim uma vez, ele fala assim, Leozinho, o implante começa na classe 1. Exatamente. Né? Pô, se a gente acelerar, né, essas intervenções e tal, realmente a gente vai criando. E aí eu fico vendo essa galera fazendo faceta com 25 anos de idade. No outro dia eu mandei até para um grupo de colegas. Né? Ele era um menino, acho que ele tinha uns 14, 15 anos. Ai, meu Deus. Fazendo faceta? Meu Deus. E aí o colega até explica, obviamente a gente não está aqui para julgar, que porque ortodonticamente não era viável, né, o fechamento dos diastemas, então decidimos fazer a full mouth, né, que aí eles usam nomes também nome gourmetizado, exatamente, né? Gourmetizado. Boa, gostei dessa.
Você me deu vontade de chorar, porque eu tenho um filho de 14 anos, né? E eu acho que eu nunca faria isso. E eu acho que exatamente a gente tem que pensar, né? O que eu faria no meu filho, na minha mãe, né? Isso aí, né? Empatia, realmente, assim, se colocar na posição do outro, no lugar do outro, falar, cara, se fosse em mim, como é que seria isso? Né? Aí eu fiquei pensando, porque meu filho, assim, né? Caso de espeto ferreiro de pau tem um ditado, né? Pô, e manda as crianças escovarem os dentes, né? E na escova eu fiquei pensando, meu filho, que por quê? Olha, Rafael, desculpa, hein? Mas escova menos do que a gente gostaria, que o meu também tem 15, é desse jeito. Esses moleques, né, que mal escovam os dentes direito. Você já criou uma interface ali. Sim. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, né? Eu falo assim, olha, o problema da odontologia ainda é interface. A partir do momento que você criou uma interface ali, você tem dois materiais de natureza diferente, num meio que é extremamente hostil, você vai ter um problema para o resto da vida, né? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar criar essa interface, eu acho que é papel nosso a gente fazer. Verdade, uma coisa que você sempre fala, né? Assim, aquela coisa do... Toda vez que você tentou forçar a barra, sei lá, aí era um tratamento que não respondia. Como é que é? E tem isso também. Eu sempre digo o seguinte, eu só faço intervenção, Lígia, quando eu vejo que o paciente está pronto para intervenção. Não forço intervenção. Eu já tive paciente de chegar com dor e ele falar para mim assim, você acha mesmo que vai ter... Depois de eu correr a rotina clínica toda, imagem toda, mas você acha mesmo que eu vou ter que fazer um tratamento de canal? Olha assim, tudo aqui aponta que sim. Então. Não, mas eu não estou convencido ainda, mas eu não queria fazer esse tratamento de canal. Mas você está com dor. Como é que a gente faz? Não, mas não tem um remédio. Eu prefiro primeiro tomar um remédio, eu pensar, entendeu? Uhum. Às vezes em que eu, não tem jeito, fui intransigente e falei, olha, não tem jeito, vamos lá e não sei o que e tal. A consulta era ruim, sabe? Difícil, o paciente não colabora, porque no fundo, sabe, ele não está convicto daquilo ali. O pós-operatório é uma droga, sabe? O longo, né? O pós-operatório imediato, e muitas vezes o pós-operatório imediato, o longo prazo, sabe? São coisas que você fala assim, meu Deus, mas era uma polpa viva, como que ficou desse jeito agora? Entendeu? Então, eu fiz formação em programação neurolinguística. E uma das coisas que eu aprendi é exatamente assim, a força de uma crença. A crença, quando ela é criada na cabeça da gente, ela não faz outra coisa a não ser sobreviver, a não ser fazer tudo para sobreviver. Se você acredita em alguma coisa, você pode saber que tudo que você vai olhar na sua vida vai ser por aquela janela, por aquele viés. Então, se o paciente ele não está preparado para receber a intervenção, ele não está convicto dessa intervenção, e se ele acha que a intervenção não vai ser benéfica para ele, ele vai fazer de tudo para sabotar essa intervenção. Tanto no transoperatório, quanto no pós-operatório. Imediato no pós-operatório. E às vezes é subconsciente, né? Totalmente inconsciente. Às vezes eu estou conversando com o paciente e ele está trazendo para... Eu sei que ele está trazendo para mim coisas que ele está falando baseado em experiência dele passada. Mas às vezes eu falo para ele coisas que... Talvez quem está de fora pode olhar e falar assim, pô, mas é óbvio, né? Tipo assim, olha, você tem que entender que agora a situação, embora ela seja semelhante, porque você está no dentista de novo, com uma condição que pode lembrar aquilo que aconteceu com você lá no passado, você precisa fazer uma distinção de que é um outro ambiente, é um outro profissional e é uma outra condição. Às vezes o paciente fala, pô, doutor, eu sei, eu cheguei aqui, eu vi que era outro lugar e eu estou vendo que é outra pessoa. Eu falo, não, meu filho, eu não estou falando com você. Eu estou falando com você. Com você que está aí dentro, me ouvindo. Entendeu? E isso é uma coisa que, ao longo do tempo, eu fui observando que faz efeito. Porque você precisa fazer o indivíduo se dissociar daquela experiência traumática dele lá no passado. Se você não dissociar ele, não mostrar para ele que realmente agora é diferente, é uma outra situação, e que precisa, então, né, vamos dizer, você tem uma possibilidade de uma condição de um resultado melhor e tal, se ele ainda ficar preso naquilo lá, ele vai fazer aquilo lá acontecer de novo. E você vai ser mais um na lista dele, sabe? Então, às vezes tem paciente que, assim, quando eu percebo que o paciente, sabe, ele está relutante, ele está hesitante, ele ainda não está convencido, eu falo assim, olha, vamos fazer uma coisa,
eu encorajo você a procurar uma segunda opinião. Não me ofendo, não, de jeito nenhum, não me ofendo, não vou ficar chateado com você. E se você ouvir essa segunda opinião, mas mesmo assim, você decidir voltar aqui e tratar comigo, tudo bem. Mas eu prefiro que quando você voltar aqui, você realmente esteja convicto do que a gente pode oferecer para você, do que a gente tá nessa de, tipo, não tá suficiente para você. Eu preciso que as coisas sejam suficientes para você poder me dar liberdade para trabalhar. E aí é muito interessante o efeito, porque, assim, como muda o comportamento do paciente? E eu vejo que nós, profissionais, temos uma possibilidade de uma interferência muito possibilitadora e muito favorável no comportamento do paciente. E quando você não privilegia esse papo, essa conversa, você não privilegia você querer saber qual é a tua maior preocupação em relação a esse paciente. A gente sempre fala assim, dentro uma coisa que a gente sabe que é a escala de valor, é assim, o que é importante para você nesse tratamento? Isso é uma pergunta que eu faço muito, é uma pergunta que a gente tem inclusive lá na anamnese da nossa clínica, né? O que é importante para você nesse tratamento? Porque dentro daquilo que ele fala para você que é o importante para ele, é a escala de valor mais alta para você trabalhar aquilo ali. Tem pacientes que vão dizer para você assim, o importante é não sentir dor. O importante é resolver o problema. O importante é custo. Entendeu? Então, eu sempre digo assim, cara, o que é importante para você? É isso. Beleza, olha só, a situação é essa. O caminho pode ser esse, pode ser esse. O que nós vamos decidir junto? Vamos resolver nós dois aqui, né? Participar e tal. Porque se amanhã ou depois não deu certo, o doutor falou que realmente tinha chance disso aí não funcionar. E às vezes o paciente volta pra gente no consultório e fala assim, pô, doutor, bem que o senhor falou que realmente podia não dar certo. Ele não fica chateado com você, mas porque você envolveu, dividiu com ele. Construiu uma relação baseada na transparência, né? Como qualquer outro relacionamento. Isso aí. Então, enquanto eu não vejo que o paciente está pronto para o procedimento, enquanto ele me deu o ok inconsciente dele, cara, não vai rolar, não vou botar a mão. Pô, mas você não vai atender. Não, você não vai atender. Não. E ele ainda fala assim, toma aqui meu telefone, ele dá o telefone Todos os meus pacientes têm meu telefone e meu WhatsApp. Precisando, se precisar, não passa aperto. Ele fica ligado 24 horas. Pode falar comigo à vontade e tal. Mas enquanto não está pronto, não vai, porque ele vai sabotar. Sim. Excelente. Bom, a gente vai finalizar por aqui. Gostaria de convidar vocês a fazerem um fechamento, né? Se vocês quiserem deixar alguma mensagem para os colegas que estiverem nos escutando, fiquem à vontade. Então, para você que está escutando a gente aqui, o que eu queria falar para você foi que eu falei para uma turma de terceiro ano do ensino médio, há 2 semanas atrás, em que a gente foi falar um pouco sobre odontologia, para aqueles garotos que estão lá no momento que você já passou, que eu já passei, todo mundo aqui passou, que é o momento de decidir a carreira, né? E o que eu quero dizer para você é o seguinte, como eu já disse, já antecipei aqui, a odontologia é extremamente generosa, mas ao mesmo tempo ela é justa e ela é caprichosa. Para você gozar da generosidade dela, você precisa se dedicar. Se ela percebe que você se dedica, que você é transparente, que você realmente é legítimo nas coisas que você está fazendo, certamente ela vai te devolver isso e de uma maneira muito generosa. Não acredite no discurso que tem por aí de que o mercado está saturado e que existe muita competição. O que eu falei para aqueles garotos lá foi, e eu repito para você, é assim, a gente costuma ouvir que o meio, né, seleciona o indivíduo. O meio não seleciona o indivíduo, não é só o mercado que seleciona o indivíduo. O indivíduo se capacita e ele seleciona também dentro do mercado. Às vezes, se você entrega pouco, o mercado te moe, né? A verdade é essa. E você recebe pouco. Mas se você entrega muito, você pode saber que você sempre vai ter espaço no mercado de trabalho, sempre vai gozar de uma boa reputação e de um respeito, e a vida vai te entregar muito. Então, se eu puder deixar para você uma palavra aqui, é que realmente, assim, abrace a profissão que você
escolheu, mas abrace com vontade, com amor, porque estudar, se dedicar, realmente ter senso de presença com o teu paciente ali, não vai ser algo difícil para você se realmente você ama o que você faz. E um pouquinho de paciência que você vai ver que com o tempo ela vai te devolver isso com muita generosidade. Excelente. Faço das palavras do Léo a minha. Tô brincando. Não, é uma coisa que eu me pautei ao longo, né, da minha vida profissional, é assim, né, que talvez funcione para vocês. Esteja preparado, mesmo que a oportunidade não apareça. Mas se ela aparecer, você vai estar pronto. Então, aproveitem esse tanto de educação continuada que a gente tem, tanto de conteúdo, invista o tempo de vocês, realmente conteúdo que favorece para o crescimento, né? A proposta da Hub mesmo é uma coisa, ao invés de você ficar lá correndo outras plataformas de saber, né, conhecimento que às vezes não tem um embasamento tão legal, vão para plataformas, estruturas que realmente têm um conhecimento com embasamento científico. Obrigada, parabéns mesmo, mais uma vez que eu estou encantada com a sua proposta. Obrigada, Adriana. Obrigada, Léo, mais uma vez. Foi excelente nosso bate-papo e com certeza teremos outros, né, com outros temas e conteúdos. Sempre que precisar. A gente é figurinha fácil. Obrigada. Obrigada a vocês que nos assistiram até agora. Até a próxima.